Hoje vou explicar o mais novo filme do Batman. A história começa dentro do sonho de um adolescente. Ele vê uma cidade destruída com uma pilha de corpos e depois um touro gigante aparece. Esse touro quer apagar sua existência, mas um morcego gigante aparece para derrotar o touro e o jovem adolescente acorda em seguida. Como estava assustado, seu pai perguntou o que aconteceu e o jovem disse que foi apenas um sonho, mas segundo seu pai, sonhos têm que ser levados a sério, afinal, eles podem dizer coisas que estão prestes a acontecer. Ele tem que respeitar a vontade dos deuses, especialmente o deus venerado pela família, que é o deus morcego. Não foi culpa dele que a mãe do jovem perdeu a vida, e ele não deve pensar dessa maneira. Mas vemos que esse jovem não acredita muito nessa história do deus morcego e prefere não venerá-lo. Ele correu até o centro de sua aldeia para se divertir com os outros habitantes e depois foi treinar com os soldados para escapar de seu pai, que é o líder da aldeia. Mas o jovem não conseguiu ficar longe. O líder da aldeia diz que seu filho tem que ser mais responsável, pois um dia ele vai ficar em seu lugar e se tornar o novo líder. De repente, eles percebem que navios estão se aproximando da praia. Os nativos foram ver o que estava acontecendo e viram quando homens de pele pálida desceram desses navios. O jovem achou que eles eram deuses, mas segundo seu pai, a única maneira para decidir se eles são homens ou deuses é escutando o que eles têm a dizer. Quando se aproximou desse povo, o capitão do navio se apresentou como Cortês. Ele disse que está explorando o novo mundo, mas sua tripulação precisa de alimentos. Por causa disso, eles pararam nessa aldeia. O líder diz que tem muitos alimentos em sua aldeia e ficará feliz em compartilhar com eles. Todos se alimentam muito, mas vemos que o amigo do capitão não está satisfeito em comer. Ele está com pressa, pois precisam encontrar a cidade onde existe muito ouro. O capitão o manda esperar, pois os planos de Deus levarão os dois até esse ouro rapidamente. Para enganar os nativos da aldeia, o capitão trouxe para eles diversos presentes da Europa. Uma dessas coisas era uma pintura de sua cidade natal. Ele diz para os nativos que ficou sabendo que existe uma cidade nesse continente muito parecida com ela, e o filho do líder falou que realmente existe. O amigo do capitão então mostrou outra coisa para os nativos, um objeto letal que explode como o barulho de um trovão. Durante a noite, o líder pede conselhos aos deuses a respeito do que fazer, e seu filho insiste em dizer que aqueles homens que chegaram são deuses e precisam ser ajudados, mas o líder não vai fazer isso. Aqueles homens não sabem como chegar até a cidade sagrada, e se fossem deuses, eles saberiam. O filho parece não entender e o líder fala que se acontecer alguma coisa com ele ou com a aldeia, seu filho deve ir até a cidade sagrada e procurar por um antigo amigo para ajudá-lo. Na manhã seguinte, o capitão mais uma vez vem perguntar a direção para a cidade sagrada e o líder da aldeia se recusa a dizer. Ele então pede para que um homem dessa aldeia se junte à sua expedição. Assim, eles não precisam revelar o segredo, pois terão um guia. O filho do líder quer ir junto desses homens até a cidade sagrada e seu pai acha que essa possa ser uma boa solução, mas infelizmente o amigo do capitão removeu o capuz de sua cabeça e todos viram a cor dourada de seus cabelos. Os nativos acharam que ele realmente era um deus e começaram a se aproximar. O homem ficou assustado e efetuou um disparo contra um dos nativos. Todos se assustaram e o líder percebeu que eles não podem ser confiados, pois acabaram de eliminar um homem da aldeia. Agora que eles sabem a verdade, o capitão extermina o líder da aldeia. Ele fez isso bem na frente de seu filho, que ficou em choque. O capitão tentou pegar o filho para levá-lo até a cidade sagrada, mas o jovem conseguiu correr. Ele foi acertado por um disparo e caiu num rio. Desmaiado, ele sonhou com a deusa da natureza e ela disse para ele que o segredo para o equilíbrio desse povo está no corpo dele. Quando acordou, o jovem viu que seus ferimentos foram curados e aquela deusa estava do lado de fora, conversando com a natureza. O jovem ainda não perdeu a vida, ele tem que lutar por seu povo. Dentro daquela caverna estão as respostas para todas as suas perguntas. O filho do líder entrou e encontrou uma estátua do deus morcego, só que ele tem raiva desse deus, pois ele permitiu que sua mãe, seu pai e toda a aldeia fossem exterminados. Muitos morcegos saíram
saíram de trás da estátua e forçaram o filho do líder a chegar até um rio. Depois de nadar, ele encontrou a cidade sagrada. Lá, ele foi em busca da ajuda do amigo de seu pai, que o levou para dentro de casa. No dia seguinte, eles foram juntos até o palácio do rei. No caminho, ficaram sabendo a respeito da deusa que rouba as coisas das pessoas. Quando chegou na frente do rei, o filho do líder falou que homens com a pele pálida chegaram até sua aldeia, eliminaram todos os habitantes, inclusive seu pai, o líder, e querem chegar até a cidade sagrada. Mesmo que pareçam deuses, eles na verdade são apenas homens maléficos, e o rei não deve permitir que eles entrem na cidade sagrada. Suas palavras fazem sentido, mas o sacerdote do rei conversa com um certo deus que o manda aceitar a chegada desses homens com a pele pálida. O sacerdote então tenta convencer o rei a permitir a entrada desses homens, só que o rei está com dúvidas. Seguindo a lógica, esses homens não podem ser deuses, pois se fossem, saberiam onde fica a cidade. O rei vai embora dali e vemos que o sacerdote não gostou nem um pouco do filho do líder. O jovem sabe que não vai poder contar com a ajuda de ninguém e terá que trabalhar sozinho para conseguir sua vingança. Junto do amigo de seu pai, eles começam um treinamento para lhe tornar um guerreiro melhor. Ele também vai lutar contra homens maiores do que ele para poder se tornar mais forte. Tudo isso enquanto o sacerdote faz rituais terríveis em nome do Deus que ele ouve. Durante o treinamento, também vemos que o capitão está avançando através das aldeias e fazendo amizades para conquistar outras aldeias e chegar até a cidade sagrada. Em seu caminho, ele destrói aldeias inteiras. Depois de muito tempo treinando, o filho do líder provou ser o melhor dos guerreiros e se tornou o líder da guarda do rei. Finalmente, chegou o dia que os homens brancos apareceram nas portas da cidade. O sacerdote implora para que o rei abra as portas, mas o líder diz para ele não fazer isso. Os invasores têm que ser eliminados e empurrados de volta para o oceano. Quando os homens pediram para entrar na cidade, o sacerdote conversou com o deus e insistiu para o rei permitir. O rei pediu o apoio do líder da guarda e abriu os portões para os homens que já estavam prestes a destruir tudo. O líder da guarda permitiu que eles entrassem, pois lá dentro da cidade seria mais fácil destruí-los um a um. Lá dentro, o capitão ficou em choque com todas as pessoas que eram exterminadas em nome dos deuses. O amigo dele quer encontrar o ouro imediatamente, mas o capitão fala que eles têm que ter paciência. Todos vão conversar com o rei, que está disposto a ajudar na missão desses homens, pois acha que eles são deuses por causa de seu sacerdote e também por causa daquele cometa que passou bem naquele momento. Ele acha que o cometa é um sinal de que os deuses estão punindo o reino, pois ele demorou demais para deixar que os homens entrassem. Mas seu sacerdote não sabe o que isso significa. O novo líder da guarda precisa ir caçar esses homens, mas ele não pode ser descoberto pelo rei, e por causa disso o amigo de seu pai dá uma ideia. Ele pode se fantasiar para não ser descoberto. À noite, então, fantasiado, ele vai caçar os homens de pele pálida, mas acaba se dando mal durante o combate, afinal eles possuem espadas e armaduras. Mas no último instante, o líder da guarda recebeu a ajuda de uma certa mulher fantasiada de jaguar. Ela arranhou o rosto do capitão e ajudou o novo líder da guarda a vencer a batalha, e com medo o capitão teve que fugir. Juntos, os dois nativos escaparam dali, e agora o líder da guarda quer a ajuda daquela mulher nessa batalha, mas ela trabalha apenas por seus próprios motivos egoístas. O capitão passou por um procedimento com seu próprio médico que dizia que a infecção iria piorar. Agora ele está completamente diferente, é um novo homem, e só pensa em conseguir todo o ouro desse reino e eliminar seus habitantes. Por causa disso, mandou que homens queimassem os barcos para que ninguém possa sair desse lugar antes de conseguirem o que ele quer. Agora, o novo líder da guarda sabe que não dá para vencer aqueles homens com os métodos tradicionais. Ele precisa de invenções e obter conhecimento para ter a vantagem. Para isso, ele vai pedir a ajuda
daquela mulher para roubar o conhecimento e invenções daqueles homens. Ela concorda em ajudar, pois sabe que ele quer o bem para o povo. Juntos, eles invadem o armazém daqueles homens e roubam vários equipamentos, inclusive os planos para construir uma espécie de dispositivo voador. No dia seguinte, o novo líder da guarda queria procurar um lugar para testar todos esses equipamentos e no caminho descobriu que o capitão está cortando árvores ao redor do reino. O jovem encontrou aquela caverna e decidiu que ali será seu novo quartel-general. Ele então começa a trabalhar para modificar todas as invenções do capitão. O jovem descobriu até mesmo a pólvora e também como diminuir o tamanho de objetos letais. Em um certo dia, a deusa da natureza apareceu mais uma vez e o líder da guarda perguntou como derrotar o capitão. Mas a deusa disse que sem o deus morcego ele não existe e sem ele o deus também não existe. O equilíbrio não virá através da vingança, apenas através do sacrifício. Naquele momento o jovem não entendeu nada e no dia seguinte vemos que o rei conseguiu um novo sacerdote que disse para ele que aqueles homens não são deuses. Por causa disso, seu antigo sacerdote foi expulso do reino. Ele nunca mais poderá voltar. Durante a noite, o líder da guarda fez uma emboscada contra os soldados do capitão. Agora, com a nova tecnologia, ficou muito mais fácil. Depois disso, ele percebeu que falta uma única coisa: fazer os homens ficarem com medo, e teve uma ideia. Ele vai utilizar a aparência do deus morcego. Depois confeccionou novos objetos letais e terminou sua nova armadura. O capitão estava com seus homens na floresta construindo alguma coisa quando o Batman apareceu. Agora já podemos chamá-lo dessa maneira. Ele utiliza toda a sua nova tecnologia para combatê-los, inclusive sua armadura, desenhada para colocar medo nesses homens. Batman luta facilmente contra o capitão, mas quando seu amigo vem com um objeto letal, Batman aproveita para se esconder. Ele voltou até a cidade para observar e o capitão vai ter que montar uma nova estratégia. Vemos que no dia seguinte, o capitão foi conversar com o rei, que lhe convidou para participar do festival e disse que o seu líder da guarda vai acompanhar o capitão para que ele não sofra outros ataques como sofreu ontem à noite. Mas quando o rei saiu de seu castelo, o amigo do capitão montou uma emboscada. Enquanto isso, o antigo sacerdote caminhava pela floresta em direção à sua antiga casa e aquele deus insistia em dizer que ele tem que voltar para convencer o rei a aceitar completamente os deuses. Depois de caminhar muito, o antigo sacerdote chegou até a casa de sua mãe. Quando entrou, o deus falou com ele e exigiu o sacrifício de toda a sua família para que ele pudesse salvar o reino. E a mãe dele, junto de seus irmãos, aceitaram ajudá-lo. Na manhã seguinte, o sacerdote já havia queimado toda a casa e exterminado sua própria família. E foi nesse momento que descobriu a verdade. Aquele deus o enganou. Ele era um outro deus fantasiado e queria apenas provocar o caos. O sacerdote fez tudo isso à toa e agora ele está desesperado. Sua mente foi destruída e ele resolveu mudar. Agora será um agente do caos e se tornou o Coringa. Enquanto isso, o capitão montava uma armadilha para o Batman. Ele apareceu para atacar o capitão e o grupo e enquanto eles lutavam, o amigo do capitão foi até a cidade sagrada para exterminar todo o povo e depois pegar o ouro. Enquanto lutava contra o capitão, Batman viu o touro em seu peito e entendeu o sonho que teve no início do filme. Ele resolveu escapar dali com um cavalo e vemos que durante a noite a maior parte dos soldados e o povo da cidade sagrada já haviam sido exterminados. O rei ficou em choque e Batman, quando apareceu, ficou extremamente irritado. Como não podia vencer o exército inteiro, ele teve que se esconder. Na manhã seguinte, o capitão e seus homens chamaram todo o povo até o castelo do rei. Eles têm que entregar o ouro, senão ele vai exterminar o rei. Mas por causa disso, o povo ficou muito irritado e Batman percebeu isso. Essa é a oportunidade que ele tem para montar um exército. Sua luta não pode ser apenas por vingança, ele tem que mostrar um novo futuro para o povo. A outra mulher foi conversar com o Batman. Ela percebeu que não tem mais futuro na cidade sagrada e vai abandonar tudo. Durante a noite, Batman invadiu o castelo para conversar com o rei. Ele falou que aqueles homens não são deuses e o rei tem que utilizar sua última força
força para chamar seus soldados que sobraram para combater esses homens. O capitão e seu amigo estavam pegando todo o ouro do povo e o amigo dizia que eles poderão viver como reis com todo esse ouro. Mas aí o rei apareceu para pedir para seu povo lutar contra esses homens. Só que todos estão irritados, achando que ele traiu o povo e de repente um objeto cortante atravessou o peito do rei. O Coringa exterminou o rei e fingiu que era um dos soldados do capitão, tudo para causar o caos. Ele quer causar uma guerra para que o império seja destruído e o povo, muito irritado, resolveu atacar o capitão. Batman observou e se juntou à batalha. Sua presença faz todos os guerreiros se unirem e o amigo de seu pai trouxe objetos letais para todo mundo. Uma luta impressionante começa nesse exato momento. Batman foi combater o capitão, podia ter tirado sua vida facilmente, mas devolveu sua espada para lutar uma luta justa. Os homens possuíam canhões que exterminaram muitos nativos, mas aquela mulher resolveu voltar para ajudá-los. Ela utilizou o canhão dos homens contra eles mesmos. Só que a surpresa do capitão acabou de chegar. Ele usou aquela madeira para construir um barco cheio de canhões que vai ficar ali no rio para destruir a cidade. Batman foi acertado por sua espada, mas conseguiu se desvencilhar e desapareceu. Acontece que ele construiu aquele dispositivo voador e com a ajuda do amigo e daquela mulher, utiliza esse dispositivo para sobrevoar a cidade e todos acreditam que ele é o Deus Morcego verdadeiro. Os homens brancos ficam com medo e Batman consegue destruir aquele navio com suas bombas. As pessoas continuaram atacando e Batman pediu toda a ajuda que podia para os deuses. Ele precisa tomar essa cidade de volta. Batman conseguiu desviar seu voo para derrubar muitos soldados e seu exército aproveitou para eliminar os homens. Batman caiu e o capitão começou a atacá-lo. A luta recomeçou e enquanto isso o amigo do capitão tentava fugir com o ouro, mas a deusa da natureza chegou. Ela puxou os canhões para dentro d'água e depois todo o ouro. O amigo do capitão tentou recuperar o tesouro e acabou perdendo a vida embaixo d'água. Batman continuava lutando contra o capitão, mas um soldado covarde que estava escondido acertou um disparo nele e por causa disso o capitão conseguiu fugir. Batman desmaiou, mas os nativos venceram o exército. O capitão ainda está vivo e vai conversar com outra tribo para voltar e se vingar. O Coringa apareceu para ajudá-lo. Todos estão tristes, pois o Deus Morcego está prestes a perder a vida. Ele se despede de todos e realmente perde sua vida. Seus amigos deixaram seu corpo intacto para que se um dia o Deus Morcego resolver voltar, ele tenha como ressuscitar seu corpo. Todos vão embora e por mais incrível que pareça, depois de um tempo, Batman voltou à vida e nós vemos que outro inimigo acabou de chegar. Obrigado por assistir, até o próximo!